A gente vai conhecer agora a história de um casal lá de Joinville que resolveu empreender. Mas depois de um tempo, eles perceberam que estavam infelizes porque, além de não estarem lucrando, se viram no ramo de negócios errado. E aí foi que eles decidiram mudar de vida. E com a ajuda da consultoria do Sebrae, eles encontraram a felicidade e os lucros apareceram na confeitaria, que agora se tornou referência na cidade. O sonho de empreender sempre esteve junto do Christian e da Eliana. O casal foi morar em Joinville e logo montou uma padaria. Só que o negócio que prometia voar começou a despencar. A gente entrou sem entender o que era. Surgiu uma oportunidade de ter um negócio próprio e aí nós vimos uma região boa, um lugar bacana e vamos encarar. E não tinha nada a ver com a gente, né? Então entramos num negócio em que a gente não se enxergava dentro dele. Realmente a gente não era feliz com os resultados e também com o que estávamos fazendo. A nossa criatividade tinha estancado. Então muitas vezes até minha esposa me via um pouco chateado, com aquela frustração interior. E ela falava, cara, mas se você não mudar tudo isso aí, se a gente não tiver força para mudar, não vai ter como mais a gente ser feliz, assim, porque a nossa realização também não vinha só por parte do lucro, do financeiro, mas estar fazendo o que gosta, estar fazendo aquilo que traz amor ao coração, estar fazendo aquilo que tinha a ver com a nossa identidade, né? Eles notaram que alguns clientes não vinham apenas de passagem, ainda que poucos, tinha gente que vinha, sentava, fazia o pedido e ainda reparava nos detalhes. Cena perfeita para o chamado insight do casal. Até pensaram em fechar as portas, mas por que não mudar ao invés de largar tudo? Foi o que fizeram. A mente criativa do Christian, junto ao talento de sobra da Eliana, foram peças-chaves para a grande transformação. E bota grande nisso. Os simples pãezinhos deram lugar às tortas diferenciadas e cafés especiais. E a simples padaria virou cafeteria vintage. Um dia a gente estava aqui com a padaria cheia, né? E um cliente entrou aqui e se apoiou numa mesa que servia como enfeite, que era com o pé de máquina de costura, e ele se sentiu super à vontade e tal, e aí veio um insight. Falei, uai, por que não, né? Só que quando a gente foi mudar, a gente já estava numa escassez financeira, bem debilitado financeiramente. O diferencial estava nos detalhes, só que como padaria, as pessoas elas não observavam isso. E até que chegou um momento em que alguém percebeu, nós percebemos de que era esse tipo de cliente que a gente queria atrair. Quem sentava, curtia, né? Então essa foi a nossa mudança. O famoso empurrãozinho para o negócio voar ainda mais alto veio com o suporte do Sebrae. O casal buscou uma consultoria especializada para inovar as atividades. Olha, o grande desafio foi a escassez financeira. A gente não tinha mais da onde tirar dinheiro para começar a reforma. Foi de acreditar e principalmente de fazer a transição de padaria para cafeteria. Então transicionar o ponto que durante tanto tempo foi padaria, né? Para depois uma ideia nova até em Joinville de cafeteria, foi aí onde foi a maior dificuldade, assim. Por aqui o inovador tá no velho mesmo, famosa tendência retrô. Os móveis que decoram a cafeteria vêm de doações, achados ou compras baratas. Uma simplicidade sofisticada que encanta até quem trabalha ali. É diferente tudo, o ambiente, as pessoas, até os clientes, acho que tudo influencia. Então, tipo, quando a gente trabalha com amor, com um produto bom, com tudo isso, acho que tudo influencia. Case de sucesso. E tá aí a parede que não deixa mentir. São milhares de recados deixados pelos próprios clientes. Toda essa história do amigo Paul, eu devo todo esse sucesso porque pessoas acreditaram naquilo que nós também gostaríamos de fazer. Pessoas entraram no meio dessa missão, assim, e eu me sinto muito grato a isso, assim, dessa colaboração de todos, assim. Totalmente, graças a Deus, muito realizada.
E agora a gente já está aqui para continuar o nosso quadro Inovar para Crescer. Eu estou acompanhada mais uma vez do Geraldo Teles, consultor do Sebrae, para tirar todas as nossas dúvidas. Lembrando vocês que a gente começa aqui e continua a nossa entrevista nas redes sociais, no Facebook do SCC-SBT. Então já entra lá também para você poder participar com a gente aqui. Geraldo, boa tarde para você mais uma vez. Boa tarde, Maria. Boa tarde, telespectador. É um prazer estar aqui novamente. Geraldo, muito bacana essa reportagem que a gente viu desse casal ali de Joinville, mostrando essa mudança da panificadora para cafeteria. E aí, a gente estava conversando uma coisa bacana aqui, né, Geraldo? Que é a questão de, muitas vezes, muitas pessoas abrem por abrir. Abrem por abrir, às vezes não tem competência nenhuma, não tem conhecimento daquele ramo. Pode ser um erro muito grande na hora de abrir um negócio, né? Maria, esse eu diria assim que é um dos principais erros, né? Os principais erros capitais do novo empreendedor. Ele tem um sonho, tem uma ideia, não formaliza essa ideia, não analisa os prós e os contras dessa ideia e entra sem ao menos se preocupar em desenvolver determinadas competências que são fundamentais. Por exemplo, eles gostavam do que faziam? Eles tinham competência para fazer o que eles queriam fazer? Uhum. Então, quando eu entro no negócio, mesmo que saiba assim, todo mundo ganha dinheiro com isso, é interessante que eu entre para ganhar dinheiro, essa minha energia toda, num curto espaço de tempo, ela vai se dissipando e o meu negócio começa a ruir. Que era o caso, por exemplo, né, não sei se foi efetivamente a causa, que eles, com o tempo, eles começaram a ter um problema financeiro. E o financeiro é sempre uma consequência. Uhum. Então, nós temos consequências do quê? Aptidão daquilo que faz, quais são as competências que eu tenho que ter, quais são as competências que eu tenho que desenvolver, qual é a minha relação com o mercado consumidor, eu sei ler o mercado fornecedor, qual é a minha estratégia de curto e médio prazo. Então, se eu não tiver tudo isso bem fundamentado, o insucesso é inevitável. Ou seja, eles tiveram a capacidade e habilidade, né, de repensar um negócio, pararam e disseram assim, será que isso que nós estamos fazendo é o certo? Não está na hora de nós repensarmos o que fazer e como fazer? Uhum. Porque quando tem uma ideia de negócio, eu tenho que pensar primeiro o que fazer, para quem fazer e como fazer. Se eu não pensar nesses 3 fundamentos básicos, dificilmente meu negócio vai ter sucesso. Eu acho que isso tem tudo a ver com essa pergunta que acabou de chegar aqui da Joana. Vamos colocar aí na tela para o pessoal ver. Ela mandou para o nosso WhatsApp, Geraldo, e ela disse assim, como fazer para mudar o ramo do meu negócio correndo menos riscos? Porque esse casal aí que a gente viu na reportagem, é até bacana a gente mostrar que eles tinham problemas, inclusive financeiros, e não desistiram, né? Mas como fazer isso? Acredito que a pergunta da Joana é como fazer isso sem ter que assumir muitos riscos? Mudar o ramo de negócio não é assim que a gente pode fazer com uma varinha do dia para a noite, né? Dizer assim, amanhã não vou mais fabricar pão e eu vou começar a fabricar roupa. Uhum. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. No caso deles, eram assuntos correlatos, eram produtos correlatos. Continuou na então, parte de alimentos isso, ainda, foi né? fácil essa mudança, né, de público, foi fácil a mudança de produto e se readequar no mercado. Agora, quando eu quero mudar efetivamente de ramo de atividade, a coisa tem que ser muito pensada, muito mais elaborada. Porque senão eu posso, de novo, ter uma ideia, não formatei essa ideia, não visualizei essa ideia e a coisa ali na frente vai dar problema novamente. Uhum. Então, sempre quando eu tenho uma ideia, eu tenho que fazer o quê? O que fazer, repito, o que fazer, para quem fazer e como fazer. Aí depois eu vou pensar na parte de estrutural, questão de logística, questão do relacionamento com fornecedores, a questão de recursos, né? Custos e faturamentos. Então, enquanto não responder as 3 perguntas fundamentais, eu não sei se o negócio realmente é bom e se eu tenho competência para desenvolver aquilo. Eu tenho que desenvolver minha competência administrativa, a competência técnica, a competência de liderança, a competência empreendedora. Se eu não desenvolver essas competências, eu não consigo chegar a lugar algum. Então, por isso que o Sebrae está aí sempre a ajudar o empresário para que ele venha ao Sebrae e desenvolva essas competências com maestria para ele ter sucesso nos seus negócios. Mais uma pergunta dos nossos telespectadores aqui para o nosso consultor do Sebrae. Vamos colocar aí na tela? Diz assim, ó, a Clara mandou. Quando eu sei que eu devo mudar o ramo do negócio, precisa ter dinheiro? É o que a gente viu na reportagem, que na verdade não precisa. Naquele caso eles não tinham dinheiro e conseguiram mudar, né? O que a gente pode dizer para a Clara? Clara, não tem esse negócio, tem que ter dinheiro, não tem que ter dinheiro. Você tem que ter o teu plano de negócios. Por que o primeiro negócio que você tinha não deu certo? Relação de causa e efeito. Se eu abrir um outro negócio, não vou estar incorrendo nos mesmos erros? Qual é o teu plano de negócio? Você já fez uma análise de viabilidade? Se você tiver em dúvida, né, você tem que fazer isso aí, botar no papel. Tá?
O Sebrae tem consultores especialistas em plano de negócio, consultores especialistas em Canvas, que você pode visualizar teu negócio, elaborar o teu plano de negócio para saber se ele é viável ou não. E dentro das tuas aptidões, das tuas habilidades, você vê se aquilo você gosta de fazer e se vai querer fazer por muito tempo. Tá certo, Geraldo. A gente vai parar aqui na nossa transmissão ao vivo pela televisão no SBT Meio Dia, mas a gente continua o nosso papo do Inovar para Crescer nas nossas redes sociais. Então entra lá no SCC SBT no Facebook e a gente já continua o nosso bate-papo. Muito obrigada, Geraldo. Obrigado. Continuamos então, agora nas nossas redes sociais. Geraldo Teles, mandando consultor aqui do Sebrae, respondendo tudo. E a gente está respondendo as perguntas do pessoal de casa que está mandando. O Oswaldo mandou para a gente uma pergunta. Vamos ver então qual que é a dúvida dele. Vamos colocar aí na tela. Ele diz o seguinte: eu tenho uma cafeteria que eu tiro um lucro razoável, mas ela não é um sucesso. Qual é o caminho? Eu acredito que ele se inspirou nessa que a gente mostrou de Joinville, né, Oswaldo? Qual que é o caminho do sucesso? O teu caminho de sucesso é fazer uma análise tua de mercado, tá? Analisa teus pontos fortes, teus pontos fracos, quais são as oportunidades e ameaças que você tem. Faça uma análise concorrencial, vê quem são teus principais concorrentes, como é que eles atuam. Faça aquele negócio, o benchmarking, aquela espionagem industrial, para saber quais são os fatores-chave de sucesso. O que motiva eu sair da minha casa, ir até a tua confeitaria, né, a tua padaria, até a tua cafeteria, para você me servir adequadamente dentro da minha expectativa. Quais são os fatores-chave de sucesso que a tua empresa precisa ter e quais são os que você tem que desenvolver? Quais são as competências, né? Da questão do ambiente, a questão da acessibilidade, facilidade de estacionamento. Tudo isso você faz uma análise em conjunto com a tua concorrência e saber o que eu tenho que fazer melhor para encantar o meu cliente. O teu cliente tem que ser teu vendedor. Ele tem que indicar toda a rede de relacionamento deles para ir até a tua cafeteria para desfrutar excelentes e agradáveis momentos. Dá para dizer, então, Geraldo, que o segredo é você se sentir cliente, né? O que te faria realmente ir até essa cafeteria? É você se colocar no lugar do cliente e aí, desse jeito, eu acredito que esse casal de Joinville teve esses insights. Porque é muito legal que eles foram muito criativos. Até na reportagem da Ana Vaz, a nossa repórter, ela comenta que muito da decoração que eles têm ali é ganhado, né? Aquela decoração retrô, eles ganham, eles reformam e às vezes compram em lojas de móveis usados e reformam aqueles móveis, aquela decoração, o que deixa o ambiente com aquele ar mais vintage, aquela coisa assim, que é o que eles querem passar nesse ambiente deles. Então, ter esses insights, essas ideias, vale muito no negócio também, né? E como vale? Tá? Se você me permitir um exemplo, agora esse final de semana, eu estive num hotel fazenda e eu já tive muitos hotéis fazendas, né, com a minha família, e eu diria para ti o seguinte, que foi o primeiro que eu me senti em casa. Então, o que acontece? Desde o momento que nós chegamos, e já era no início de noite, o dono da pousada nos recebeu como se nós fôssemos clientes deles ou como se fosse da família dele. Então, a maneira como nós fomos recebidos, a interatividade deles com os hóspedes da pousada, sempre se preocupando em servir bem e melhor. Resultado, nós fomos para lá e já agendamos o retorno. Ou seja, detalhes. Esse que eles viram, né? A questão do detalhe. A partir do momento que eles perceberam que os clientes observavam detalhes do negócio, que derrubou a ficha, né? Eu tenho que me preocupar com detalhe. Então, se eu não me preocupar com isso e achar que o que o bom atendimento é o fundamental, eu já estou na vala comum. Hoje nós temos que pensar em excelência do atendimento, porque o bom atendimento por si só não sobrevive. Tá certo. A gente recebeu mais uma pergunta da Samantha e ela tá mandando assim pra gente, Geraldo. Como atrair aquele cliente o potencial cliente, né? Tem muita gente, às vezes, que passa por ali ou não vai consumir, ou, enfim, vai sair dali falando mal. Tem como a gente tentar atrair esse cliente, o potencial cliente, dá para dizer assim? Para você atrair clientes, né, é o famoso tripé, como atrair clientes, como conquistar clientes, e o mais difícil de todos é como mantê-los presentes e frequentes. É a questão da fidelização, mantê-los presentes e frequentes. Então, para atrair o cliente, eu tenho que ter o quê? Uma comunicação com o mercado muito bem estruturada, onde eu desperte o desejo do cliente ir até mim. Existe o cliente ruim? Tem. Infelizmente, nós temos que concordar. Acho que é isso que a Samantha também está querendo saber. Tem um cliente ruim.
Mas o cliente ruim a gente percebe na maneira de como ele fala a coisa, na maneira como ele reclama as coisas. Agora, todo cliente que reclama, dependendo da intensidade dessa reclamação, ele está dizendo para nós, eu quero voltar, corrija esse teu problema. Corrija teu ponto fraco porque eu quero voltar. Porque se eu não fizer uma crítica, eu estou dizendo para ele, ó, adiós, nunca mais. Nunca mais. Não volto mais aqui porque eu não vou me incomodar. Agora você sabe que na vida sempre tem aquelas pessoas que não dormem direito ou esqueceram de acordar e estão sonhando ainda, né? Querendo mudar o mundo à maneira deles. Quando nós temos que aprender a interagir com mais efetividade para conseguirmos ter uma vida melhor e mais saudável. Tá certo, Geraldo. Vamos passar então o contato do Sebrae para ter essas dicas que você passou para a gente aqui, muitas outras também. Se você quiser mais informações dos cursos, das palestras, enfim, onde procurar? Procure a agência mais próxima do Sebrae da sua cidade, do seu ponto onde você reside. E o Sebrae tem sempre consultores em todas as áreas, administrativa, financeira, recursos humanos, na área comercial. Você tem controle de qualidade, você tem linhas de produção, operações de processo. Você tem todos os consultores em suas especialidades dentro do Sebrae para atender vocês. Inclusive, algumas agências até plantão com contadores. A marca do telefone 0800 700 0800 ou então no site www.sebrae-sc.com.br. Geraldo, para a gente encerrar, chegou uma pergunta muito legal do Hamilton. E ele diz assim, que ele quer abrir um negócio, mas a esposa não está na mesma onda que ele. O que ele tem que fazer para convencê-la, mostrar que isso realmente pode ser bom para os dois? Excelente pergunta, Hamilton. Sabe que quem manda em casa é a mulher, né? Então, principalmente começar a entrar... já tem um trabalho dobrado, hein, Hamilton? Porque se ela for sócia do negócio e você não conseguir convencê-la desse negócio é bom, não, dificilmente o negócio vai acontecer. Dica que eu te dou, convide-a, vai até o Sebrae e formate essa ideia e faça um plano de negócio juntos. Quem sabe ela não acredite mais no negócio do que você agora. Ou quem sabe ela te convença que realmente esse negócio não vai ser bom em cima de dados e fatos calculados. Exatamente, o que pode acontecer também, né? O que pode acontecer. Geraldo, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui, pela sua participação no SBT Meio Dia e também aqui nas nossas redes sociais. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Conte com o Sebrae, que o Sebrae está aí por você e para você. Inovar para crescer. Oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.